Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar às vezes comigo, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 19. Vamos estar lendo, irmãos, versículo 3 ao versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 19. Vamos estar lendo do 3 ao 6. Essa mensagem, igreja, tem por título Ouvindo a Voz de Deus. A palavra do Senhor diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conselho, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para Deus, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor. Colocamos, Senhor, mais uma vez nossas vidas, Senhor, diante do Senhor, te pedindo que o Senhor possa estar agindo com misericórdia para conosco, meu Pai, e nos, ó Pai amado, iluminando esta palavra, Senhor, que será ministrada aqui nesta noite. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e cada coração aqui, Senhor, seja alcançado. Ó Pai amado, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, em cada mente, meu Pai, em cada vida de uma forma especial, fazendo, meu Pai amado, conforme o querer do Senhor. Que possamos estar saindo aqui, Senhor, não como nós chegamos, meu Pai, mas com algo da parte do Senhor. Deus, e já, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Irmãos, os irmãos creem que, não precisa nem responder para mim não, mas os irmãos creem que todos nós podemos ouvir a voz de Deus? Para que nós possamos, igreja, ouvir a voz de Deus, necessário é que nós nos aproximamos dele. Aleluia. E para nos aproximar de Deus, irmãos, não é de qualquer forma. Nós acabamos de ler o texto no qual a palavra nos fala que Moisés estava descendo do monte e Deus manda Moisés dizer ao povo. Deus deu ali, irmãos, algo muito precioso para Moisés, onde que se o povo ouvisse a Deus, obedecesse a Deus, se o povo verdadeiramente, igreja, seguisse os preceitos de Deus, Deus estaria com eles. Deus iria fazer com aquele povo ali a sua propriedade peculiar. Ou seja, o povo teria Deus como Deus, o único Deus criador dos céus e da terra, e aquele povo seria um povo peculiar, seria o único povo de Deus. E essas palavras foi para Israel, igreja. Quando Jesus veio aqui na terra e pagou o preço por nós, daqui a pouquinho nós vamos estar participando desse memorial, participando desse banquete que é nos lembrando do sacrifício ali na cruz do Calvário e aguardando a volta de Cristo até que Ele venha. Jesus, quando Ele veio aqui, igreja, a palavra nos diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e ali nós tivemos livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos orar e falar com Deus e ter certeza que Ele escuta a nossa voz. Assim como também nós podemos ter certeza, igreja, que Deus, Ele fala conosco. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus vai nos falar de diferentes formas. Às vezes Deus usa uma criança, às vezes Deus usa um louvor, às vezes Deus usa uma palavra igual essa aqui para estar falando no nosso coração. Às vezes Deus, irmãos, através de sonhos, nos revela, nos mostra algo. Deus usa os seus mensageiros também para nos falar. Deus, irmãos, tem falado com cada um de nós. Só que é necessário nós estarmos atentos para estar ouvindo a voz de Deus.
Muitas pessoas, é até engraçado que muitas pessoas falam assim: Senhor, fala comigo, fala comigo. E às vezes a pessoa até fala assim: mas Deus não fala comigo. E Deus já falou de diversas formas, mas a pessoa não entendeu a forma que Deus estava falando com ele. Por isso, irmão, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Por isso que nós temos que estar nos aproximando mais e mais do Senhor. E essa mensagem vai nos falar sobre isso. Como nós podemos ser levados a estar ouvindo a voz do nosso Deus. Nós, irmãos, somos levados a Deus através do reconciliamento, do derramamento do sangue lá na cruz do Calvário. Os irmãos podem observar que a maioria, ou boa parte das minhas mensagens, eu falo essa mesma coisa. Mas é porque, irmãos, eu entendi que a mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. Porque toda mensagem, irmão, a Bíblia toda, ela nos leva até Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos falar de Cristo, porque Cristo, ele é o centro das Escrituras. Sem Cristo nas Escrituras, as Escrituras tornariam palavras vagas. Porque tudo, irmão, nos leva até Cristo. Quando nós falamos que nós ouvimos a voz de Deus, é através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, igreja, ele me trouxe novamente ao Pai. Jesus Cristo te levou novamente ao Pai. Então, em tudo devemos a Ele. Por isso, irmãos, que para nós ouvirmos a voz de Deus, primeiro nós temos que aceitar o plano de salvação. Você já aceitou o plano de salvação na sua vida? Você já aceitou ser de Jesus Cristo? E hoje você é salvo? Não pelas suas obras, não porque você é bonzinho, não porque você é dedicado naquilo que você faz, mas você é salvo porque você encontrou o seu Salvador e entregou a sua vida para Ele. E hoje você pode ter certeza de salvação, porque Jesus, com sua maravilhosa graça, te alcançou. E através disso, irmão, nós podemos ouvir a voz de Deus. E Deus, então, que eu falei aqui, o véu se rasgou e podemos orar e ter certeza que Deus, Ele ouve a nossa voz. Mas é necessário, igreja, algumas coisas para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus. E talvez é tão difícil para nós fazer essas coisas, porque a primeira coisa que eu trago para os irmãos aqui nesta noite, que para ouvir a voz de Deus é necessário nós abrir mão de nós mesmos. Você está disposto a abrir mão de si mesmo para ouvir a voz de Deus? Abrir mão de nós mesmos, irmão, significa quem eu sou. É abrir mão da minha natureza. Ah, mas eu sou desse jeito. Quem me conhece sabe que eu nasci assim. A minha vida toda foi assim. E eu não vou mudar. Se eu não deixar Deus mudar a minha natureza, eu não vou conseguir ouvir a voz dele. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de naturezas que foram mudadas por Deus. Foi necessário, irmãos, que Moisés deixasse Deus trabalhar na vida dele para que ele ouvisse a voz de Deus. Aqui nos falta tempo para falar sobre as passagens, mas resumidamente, Moisés ele foi criado ali no Egito como faraó, teve toda a educação de um faraó. Ele era alguém da família real, mesmo tendo sangue hebreu. Foi necessário que ele fosse para o deserto, igreja. Ali no meio daquele sol, no meio daquele calor intenso, para que ele visse uma sarça ardendo, para ali ele ouvir a voz de Deus. Ele foi moldado com as coisas que aconteceram na vida dele. E ali com certeza ele foi se quebrantando mais e mais. Nós também, irmãos, é necessário que nós quebrantamos essa natureza nossa para que nós possamos estar ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes nós chegamos nos lugares, pensamos que nós somos melhores, que às vezes a gente faz algo que aos olhos humanos é bom.
E não conseguimos reconhecer que se não fosse Deus, aquilo ali que nós estamos fazendo não seria nada. Às vezes, irmãos, nós olhamos as pessoas que estão à nossa volta e não conseguimos amá-las ou nos dedicar para fazer o bem para essas pessoas que estão à nossa volta por causa da nossa natureza, que precisa ser quebrantada. É necessário, igreja, que para que nós ouvimos a voz de Deus, nós vencemos a natureza nossa. E aí cada um sabe qual é a sua natureza. E Deus, irmãos, está pronto para trabalhar o vaso. Que eu falei aqui ontem, nem todos querem passar pelo processo, porque o processo é doloroso. O processo vai nos levar, irmãos, nos tirar da zona de conforto. O processo faz com que nós deixamos de ser nós mesmos, aquele vaso, aquele barro bruto, para se tornar algo precioso. Porém, o processo, ele é doloroso, porque eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas para que Deus possa estar fazendo a obra dele na minha vida. Nesse processo, muitas vezes, vai nos levar eu abrir mão de andar com certos tipos de pessoas, aí eu ouvir certos tipos de coisas, aí eu ver certas coisas, lugares que às vezes agrada a minha carne de frequentar, eu não vou poder frequentar mais. Faz tudo parte do processo. Mas é necessário, irmãos, eu vencer essa natureza minha, essa carnalidade que todos nós temos, para que o Espírito que possa estar sendo alimentado e nós possamos estar vencendo. E o Espírito vencendo, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. É necessário quebrantar o orgulho. Muita gente fala assim: eu não sou orgulhoso. Talvez na primeira prova que tem, mostre orgulho. Porque o orgulho, irmãos, para a gente não ser orgulhoso, a gente tem que esvaziar de nós mesmos. E esvaziar, irmãos, de nossos conceitos, de nossos preceitos, de tudo que foi uma verdade para nós uma vida inteira, não é fácil. É necessário quebrar. E não é fácil isso. Quando nós pensamos que a vida toda nós andamos por aquele caminho ali, aquele caminho é o certo, e nós não somos orgulhosos, não somos humildes o suficiente de reconhecer que aquilo que eu estou fazendo não é certo, e eu voltar atrás e dizer sim, passar por cima do meu orgulho e dizer não, eu reconheço que tem um caminho melhor para me passar. E através disso, irmãos, da quebra do orgulho que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. É necessário, igreja, que eu diminua e que Cristo cresça. O meu nome nunca deve estar à frente do nome de Jesus. Tudo que acontecer nas nossas vidas, nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação que nós estivermos passando, primeiro o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser glorificado. A glória, irmãos, é para Deus. Se você conquistou algo, se você conquistou um carro, glória a Deus. Se você conquistou uma casa, glória a Deus. Se você hoje tem sua família em sua volta, glória a Deus. Se você conseguiu uma promoção no seu emprego, glória a Deus. É necessário que nós nos diminuamos e que o nome de Jesus seja glorificado. Em tudo, irmãos. E em todas as circunstâncias. Para nós ouvirmos a voz de Deus, que é algo que muitos de nós, e obviamente eu me incluo também, nós temos que fazer, mas não conseguimos. Sabe o quê? Sabe o que é? Controlar as nossas emoções. Nós, como seres humanos de carne e osso, nós sempre estamos propícios às emoções. Os irmãos que estão aqui, está tendo um tipo de emoção. Os irmãos que estão aqui, eu sei que irmãos estão
sendo inundado pelo Espírito Santo de um sentimento de felicidade, de alegria de estar na casa do Senhor. Outros, por um motivo ou por outro, estão preocupados com algo. Outros podem estar entristecidos porque algo aconteceu durante a semana ou aconteceu hoje. Talvez alguém que está aqui dentro dessa casa aqui do Pai está ansioso com algo ou com uma palavra que foi dita e está pensando naquela palavra ainda. Pode ser que alguém está aqui com seu coração guardando um ressentimento de alguém ou de algo que aconteceu. São sentimentos. E esses sentimentos que controlam nossas emoções, ou eles nos levam a ouvir a voz de Deus, ou nos impede de ouvir a voz de Deus. E eu falo para os irmãos, é muito difícil controlar nossas emoções. Porque nós estamos aqui, irmãos, nessa terra, e nós somos de carne e osso. E é necessário, irmão, nós controlar as emoções, controlar os impulsos da carne. Porque a palavra fala, irmãos, que a carne tende contra o espírito e o espírito contra a carne. Às vezes você diz assim: eu quero ser mais de Deus, eu quero me aproximar mais de Deus. Você acha que não vai ter um mover no mundo espiritual por causa de você declarar essas palavras? Não. É claro que vai ter. O inimigo vai colocar um banquete na sua frente. Ele vai colocar as ofertas dele, os manjares dele. É o espírito, é a carne tentando contra o espírito. Por que eu vou na casa do Pai hoje, se eu posso fazer tal coisa que vai me agradar mais? Por que eu vou me dedicar nessa oração ou na leitura bíblica se eu tenho isso aqui para fazer? E muitas vezes, irmãos, quando nós escolhemos um caminho, nós estamos escolhendo ouvir a voz de Deus ou não. Mesmo que eu não fale com as minhas bocas assim, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu estou, pela minha decisão que eu estou tomando, eu digo, eu não quero ouvir a voz de Deus. E Deus respeita a igreja. Deus não é um Deus que impõe nada para ninguém. Tem uma passagem na Bíblia que nos diz que Davi, ele propôs em seu coração de não ir para a guerra, ele ficou em seu palácio, e ali a palavra vai nos dizer que dessa casa onde ele estava, ele viu uma mulher se banhando. E ali, irmãos, resumindo aqui a história aqui, ele entrou no pecado de adultério com aquela mulher. Aquela mulher, ele engravidou. Davi tentou trazer Urias, que era o esposo daquela mulher, que ela era casada, para que Urias deitasse aquela mulher e ele cobrisse o pecado. Um pecado, ele tentando encobrir aquele pecado, ele cometeu outro pecado, porque ele colocou Urias na frente de batalha de guerra. E ele colocou na conta dele, mandando o seu chefe da guarda, que foi Joabe, colocar ele no lugar onde que tivesse a batalha mais ferrenha, porque ali ele ia morrer. Os irmãos lêem bem, irmãos, esta passagem está escrito no livro de 2 Samuel, salvo me engano, capítulo 11. Vocês vão ver, irmãos, que no último versículo, no versículo 17, a palavra vai estar escrita assim, ó. E Deus não se agradou do que Davi fez. Deus não se agradou do que Davi fez. Deus não poderia ter intervido lá atrás. Opa, Davi, por que você está olhando para aquela mulher? Não poderia ter falado claramente com ele? Mas Davi estava desobedecendo a Deus, irmãos. E se nós estamos distantes de Deus, desobedecendo a Ele, nós não vamos conseguir ouvir a voz dele. E Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem. Mas eu imagino assim, ó, Davi fez tudo aquilo, e Deus de longe, e Deus só olhando. E Deus não se agradou. A mesma coisa é conosco, nossa caminhada. Ou Deus se agrada, ou Deus não agrada aquilo que nós estamos fazendo. Se Deus se agrada aquilo que nós estamos fazendo, nós como filhos vamos estar aos pés do Pai e ouvindo a voz do Pai. Mas Deus não vai, irmãos, intervir naquilo que a nossa natureza, aquilo que nós queremos fazer,
nós vamos fazermos. Só que vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. E não é fácil. É só aí ver os Salmos Davídicos, o que ele passou a vida dele toda. Inclusive aquele menino veio a óbito. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário que nós nos aproximamos dele. Nós, irmãos, não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar de ser filhos de Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus está me dando corda. Deus está deixando que eu vou. Deus está deixando que eu toque nisso aqui. Deus está deixando que eu pegue essas coisas aqui do mundo e trago. Nós estamos enganando nós mesmos. Que Deus não quer que nós tocamos nas coisas erradas. Pelo contrário, Deus quer que nós abraçamos mais com Ele. Se nós estamos fazendo isso, é porque nós estamos dando mais vazão para a carne do que para o Espírito. E às vezes a gente até acha que está ouvindo a voz de Deus, né? Mas estamos distantes de Deus. É necessário, igreja, para nós ouvirmos a voz de Deus, controlar a nossa ansiedade. Eu sei que isso é um desafio de todos nós, porque nós, por natureza, nós somos ansiosos. A palavra fala assim: não vos andeis ansiosos, em Mateus 6, a partir do versículo 25. Não vos andeis ansiosos, nem por cabeça de comer, nem por cabeça de vestir, nem por cabeça de beber. Que precisa de todas as coisas, irmãos. O nosso Pai Celestial sabe que nós necessitamos. Nós necessitamos, irmãos, do nosso alimento diário. Nós necessitamos das nossas roupas. Nós necessitamos, irmãos, do nosso transporte. Nós necessitamos de todas essas coisas. Então nós não precisamos ficar ansiosos. Porque a ansiedade, o que ela vai gerar na pessoa? Crises. E crise de ansiedade vai levar a pessoa até a murmurar contra Deus. A palavra fala assim, clama a mim, Eclesiastes 33:3. Clama a mim, eu sei de coisas grandes e firmes que não sabes. Uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ela não vai conseguir clamar ao Senhor. E Deus, irmãos, nos responde muito além daquilo que nós imaginamos. Quando nós não conseguimos controlar nossas emoções, nós não conseguimos entregar o nosso coração para Deus. O nosso coração, irmãos, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é o centro das nossas emoções. Quando eu entrego o meu coração para Deus, eu estou dando a Ele o controle total da minha vida. Se eu não consigo ter o controle das minhas emoções, eu não consigo fazer isso. Entregar meu coração. Porque o coração, ele é o centro. É o centro. E não existe, igreja, eu entregar uma parte da minha vida para Deus. Ou seja, Senhor, está aqui a minha vida espiritual, está aqui a minha vida financeira, está aqui a minha vida material, está aqui a minha vida social, mas a minha vida conjugal, deixa que eu resolvo. Eu entrego a minha vida conjugal, eu entrego a minha vida sentimental, eu entrego a minha vida espiritual, minha vida material está nas suas mãos, mas a minha vida profissional, deixa comigo, eu mesmo resolvo. Eu tenho que ser, irmãos, por completo de Deus. A mesma pessoa que eu sou aqui na casa do Pai, eu sou lá no meu emprego. A mesma pessoa que eu sou aqui na casa do Pai, no meu emprego, eu sou no meio dessa sociedade. É assim, irmãos, que eu consigo ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que são servos do Senhor e elas parecem ser bipolar, né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Hoje ela está tudo bem, amanhã parece que tudo virou de perna pro ar. Mas por que isso acontece? A pessoa não conseguiu entregar o seu coração, que é o centro das suas emoções, para Deus. É necessário, irmãos, nós calar essa voz interior que nós temos para escutar a voz de Deus.
Sabe essa voz aí que fica aí 24 horas aí que você está acordado falando, que é a sua consciência? Essa voz aí é a sua consciência. Que está falando para você assim, ó, que eu sei que eu estou aqui ministrando a palavra, a mensagem, e aqui, aqueles que estão realmente direcionados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo já está falando no seu coração, a sua consciência, o Espírito Santo está falando contigo e a sua consciência está lá, essa palavra está confirmando meu coração, é isso mesmo, eu recebo, eu preciso melhorar. Essa consciência aí que está indo de encontro àquilo que está sendo falado aqui, Espírito discernindo o Espírito, como pode também a sua consciência estar tá agora aí te levando para um outro caminho. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso acertar aquela conta que eu preciso com aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso comigo. Essa é a sua consciência aí. Eu preciso arrumar tal coisa. Essa voz que sempre está falando conosco o tempo todo. É necessário, igreja, nós calar essa voz para que Deus possa estar falando. Porque eu, irmãos, não sei o que vai acontecer daqui a 30 segundos, mas Deus já sabe o final da minha vida. Então é necessário eu me calar para que Deus fale comigo, para que Deus possa ter liberdade para falar comigo. A gente entra por um campo muito perigoso de preocupações. A preocupação, irmãos, é preocupar nossa mente com algo que nem aconteceu ainda. E sabe o que acontece? Pensamentos negativos. Toma cuidado com pensamentos negativos. Às vezes você nem fez algo ainda, você pensa assim, vai dar errado. Cala essa voz. Repreende essa voz. Como assim? Vai dar errado. A última palavra é de Deus. Se Deus, irmãos, ordenou a bênção na sua vida, está ordenada a bênção. E se não acontecer aquilo que você está imaginando no seu coração que vai acontecer, Deus vai dar algo melhor que você nem imaginava que seria. Então não deixe que os pensamentos negativos entrem na sua mente e domine a sua mente. Porque pensamentos negativos vão te impedir de ouvir a voz de Deus. Talvez Deus vai até querer falar. Aí a pessoa entra no culto igual esse aqui, com os pensamentos negativos, e sai com a mente cheia de pensamentos negativos. E Deus falou aqui com ele a palavra que ele deveria escutar. Mas ele não escutou por quê? Os pensamentos falou mais alto. Essa voz aí da nossa mente falou mais alto do que a mensagem, do que os louvores e que tudo que foi falado aqui. Então nós temos que dominar esses pensamentos negativos. Nós temos uma luta interior dentro de nós, que se essa luta interior nós dá mais vazão às nossas emoções, nós vamos ter uma ausência de Deus. Voltando em Davi, igreja, o que Davi pediu para Deus? Senhor, tira tudo de mim, Senhor, tira tudo, mas não tire de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o teu espírito. Ou seja, irmãos, eu não posso perder a presença de Deus na minha vida. Porque se eu perder a presença de Deus na minha vida, irmãos, eu vou sentir esse vazio que não pode ser completado por nada, que não pode ser completado com casas, carros, luxos, banquetes aqui nessa face dessa terra. Quantas pessoas, irmãos, que têm tudo e não têm nada? E quantas pessoas que às vezes moram numa simplicidade, têm uma vida simples e que é muito feliz, porque elas são completas, elas são cheias de Deus. Então, irmão, nós temos que vencer essa luta interior que é travado todos os dias, para que nós possamos estar nos sentindo completo, que Deus possa estar conosco e nós possamos estar vencendo isso que eu chamo de ausência de Deus, mas é um vazio na alma. Um vazio na alma. É necessário, igreja, deixar as águas calmas. Talvez hoje você veio aqui nesse culto aqui
Você não precisa falar para mim. Não precisa falar para ninguém. Você está com dificuldade até para dormir. De tanto que você está pensando nas coisas. Tanto que você está mensurando o que vai acontecer ainda. É necessário deixar as águas calmas. É necessário descansar no Senhor. Fala assim, ó. Faz uma oração diante de Deus. Fala assim, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã, mas eu sei que o Senhor está no controle. Automaticamente você vai deixar as águas calmas. E com as águas calmas, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar contigo. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Quando, irmãos, ouvimos a voz de Deus diligentemente, ou seja, com intencionalidade no nosso coração, né? Nos tornamos propriedade particular, né? Sua propriedade peculiar. Você é uma propriedade peculiar do Senhor. Amém? Amém. Toma posse dessa palavra.